Hoje a Sessão TV Atende vai tratar de um assunto muito falado nos noticiários aqui em todo o Brasil, que é a delação premiada. Aqui conosco no estúdio está o advogado criminalista Gilberto Conte. Gilberto, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigado, agradeço pela oportunidade e me coloco à disposição. Agora, Gilberto, como falei, né, hoje a gente liga a televisão e escuta essa palavra, né, em todos os noticiários, delação premiada. O que vem a ser? É um acordo? Então, Ana, a delação premiada não é nada mais do que um acordo estabelecido entre o Ministério Público ou o delegado de polícia e um acusado de integrar uma organização criminosa. Esse acordo, inicialmente, é estabelecido com acompanhamento do advogado e ele gera para o acusado alguns benefícios. E aí, qual é a vantagem de se estabelecer esse acordo? Bom, inicialmente, a gente tem que pensar que o Estado ele não dá conta, ele não tem condições de perseguir e processar todas as organizações criminosas que existem. Então, bolou-se uma maneira de que essas pessoas, esses acusados, entreguem ao Estado os outros acusados, o proveito do crime, a estrutura da organização, por onde passa o dinheiro, em troca de um benefício que seria ou a redução da pena ou até mesmo o perdão judicial. Então não é nada mais do que a delação premiada, nos moldes que ela existe hoje, não é nada mais do que um acordo que se estabelece entre defesa e acusação para que aquela pessoa entregue, né, para o Estado todos os envolvidos naquele crime e, em troca, ele tenha benefício na própria pena, né? Então é mais ou menos isso, seria nesse sentido. Certo, agora a gente estava conversando antes, né? Nesse caso, a pessoa que está sendo acusada, né, que está fazendo a delação premiada, ela tem que contar tudo que ela sabe, né? Ela é obrigada a contar tudo. Se ela omitir ou se ela mentir, ela pode responder por crime, além do que ela já vai responder por integrar a organização criminosa, pelos crimes que ela praticou dentro da organização. E além disso, o acordo pode vir a ser invalidado, né? Porque esse acordo, Ana, é assim, funciona assim. Senta a defesa, senta o promotor ou o delegado de polícia, eles estabelecem por escrito como vai ser o acordo, o que vai ser delatado, onde estão, não sei o que lá, todos os detalhes. Depois esse acordo ele vai para o juiz homologar. Então o juiz homologa, ou seja, ele valida esse acordo. Uma vez validado, o delator não pode, de maneira nenhuma, mentir ou omitir qualquer informação, tá certo? Então, ele corre o risco de invalidar o acordo, se ele mentir, se ele omitir alguma informação, e, além disso, responder ainda por mais um crime, além daqueles que ele já vai responder naturalmente, né? Sem os benefícios da pena. Embora esteja sendo tão falado hoje na televisão, né, assim, em todos os meios de comunicação, a delação premiada, ela já existe há muito tempo no Brasil, né? Já existe, Ana. Há relatos, né, na doutrina especializada de que a delação já veio para o Brasil com as ordenações filipinas. Ordenações filipinas foi a legislação que Portugal trouxe para o Brasil para aplicar aqui, na época que o Brasil era colônia, porque ainda não existia uma estrutura estatal aqui de aplicação de lei penal. Então, utilizava-se a lei vigente em Portugal, né? Mas essa delação, esse tipo de delação, ela não tinha o formato que existe hoje, né? Dava-se um benefício para o acusado que delatasse sobre a organização que ele integrava. Mas isso acabou ficando esquecido por muito tempo. Agora, em 1900 na década de 80, né, basicamente, começou a surgir novamente no Brasil a ideia da delação premiada, né, muito influenciada por conta da atuação da Operação Mãos Limpas da Itália, que ocorreu na Itália com vistas ao fim, à busca pela incriminação da máfia italiana, a Operação Mãos Limpas.
Então, no Brasil, na década de 90, 80, finalzinho de 80, começo de 90, começa a surgir de novo no Brasil a delação premiada. Essencialmente, começou a surgir pela Lei de Crimes Hediondos, a 8.072. Depois, ela é integrada à Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro, é integrada à Lei contra os sistemas de crimes tributários, né? E então, basicamente, ela vem sendo incluída nessa legislação. Mas, em 2006, o Brasil assume internacionalmente, numa convenção da ONU, o compromisso de combater os crimes de lavagem de dinheiro. Esse compromisso de combate aos crimes de lavagem de dinheiro levou ao que tem hoje a nossa legislação atual, que é a Lei 12.850 de 2013. Essa Lei 12.850 de 2013, ela traz uma nova formatação para a delação premiada, com o nome de colaboração premiada, né? Embora tenha um nominho diferente, é mais ou menos a mesma coisa. Mas o que acontece? Na legislação anterior, a 12.850 de 2013, o réu não se sentia seguro, né, para fazer a delação, porque ele não sabia se ao final do processo dele ele ia ter ou não aquela redução de pena. Hoje não. Como passa pelo juiz antes de ele delatar efetivamente a organização, ele tem aquela segurança de que, delatando, ele vai ter aquela redução de pena ou até mesmo perdão judicial. Então, por isso, né, por essa razão, a gente tem hoje essa formatação diferente e ela já existe há muito tempo no Brasil. Agora, Gilberto, quem que pode fazer a delação premiada? Pode fazer a delação premiada todo réu, todo acusado que integre organização criminosa, considerada a organização de 4 ou mais pessoas para praticar infrações penais, com uma estrutura de divisão de tarefas, né, ou crimes transnacionais, que são muito comuns em locais que têm aeroportos, etc., fronteiras, e pessoas que efetivamente praticam esses delitos que eu disse, crimes hediondos, crimes contra o sistema tributário, crimes contra o sistema financeiro e outros casos também previstos em leis esparsas. Certo, agora junto a essa delação precisa ter provas também, né? Precisa. Na verdade, Ana, a delação não é uma prova, né? A delação é um meio de obter a prova. Então, basicamente, só a delação não é suficiente para incriminar ninguém, né? O delator pode sentar na frente do juiz, delatar todo um esquema gigantesco, milionário, mas se não tiver outras provas que confirmem o que ele está falando, isso não tem validade, né? Não é suficiente. Na verdade, tem validade, mas não é suficiente para incriminar alguém. Então, basicamente, a delação ela serve como um meio de obter outras provas. O delator ele vai indicar para o poder público onde estão as outras provas. E a polícia, o Ministério Público, com poderes de investigação, vão fazer essa investigação, vão levantar todas essas informações e produzir prova para incriminar outros integrantes, né? Então, basicamente, por isso ela não é uma prova em si mesma, ela não se confunde com o testemunho, né? O testemunho, o cidadão senta perante o juiz, tem a obrigação de dizer a verdade, como tem o delator, mas o testemunho ele já vale como prova, já é a prova em si do processo. Então, o testemunho serve para a condenação, mas a delação em si somente não é suficiente. Agora, imagino eu que a delação é uma aliada e tanto para esse sucesso do processo, né, Gilberto? Porque, na verdade, o Estado não tem todo esse poder de fazer toda essa pesquisa. Infelizmente, não tem essa estrutura toda, nem material, nem de pessoal, para perseguir, para fazer a persecução de toda essa estrutura de uma maneira muito eficiente, né? De uma maneira tão rápida, de uma maneira que chegue aos detalhes por onde passou o dinheiro, em que contas passou o dinheiro, quais crimes foram praticados, onde está o produto do crime, né? Isso é muito importante para que ele seja recolocado nos cofres públicos. Então,
O Estado não tem essa estrutura toda. E aí, nesse sentido, a delação traz uma agilidade, né? Ela traz uma rapidez no combate a esse tipo de crime, a esse tipo de infração penal. Como tem sido falado tanto hoje, né, tem muitas pessoas fazendo, né, assim, nos processos a delação premiada. Na prática são muitos os benefícios, né? Na prática são muitos benefícios. Veja bem, inicialmente o delator pode ter uma redução de pena de até 2/3, né? Depois ele pode ter uma redução total da pena, que é chamado perdão judicial. O delator pode chegar a nem ser denunciado pelo Ministério Público. Para isso, ele tem que reunir duas condições. Primeiro, ele não pode ser o líder da organização. E segundo, ele tem que ser o primeiro a delatar. Então, nesse caso, quando ele não é o líder e quando ele é o primeiro a fazer a delação de uma organização muito grande, o Ministério Público sequer chega a processá-lo. Entende? Então, é um benefício gigantesco. Ele nem vai ter que responder ao processo. Mas, se ele não tiver esses dois requisitos, se ele for o líder da organização ou se ele não for o primeiro a delatar, pode acontecer dele ter uma redução de pena de até 2/3, né? Isso é muita redução, ou até mesmo perdão judicial. Quem faz a escolha de qual benefício ele vai ter, a redução ou o perdão, é o próprio juiz da causa, de acordo com o que ele ajudou, né, na busca daquelas informações. Certo. Agora, as delações elas devem ser mantidas em segredo, ou não? Devem ser mantidas em segredo. A Lei 2.850, ela prevê expressamente que a delação deve ser mantida em segredo até o oferecimento da denúncia contra a organização criminosa, contra os outros integrantes. Isso tem uma razão de ser, Ana, porque o delator ele entrega informações importantes. E quando ele entrega à justiça informações importantes, inicia-se uma busca por outras provas para confirmar aquela delação. Se essa delação vaza, essas outras provas correm risco de ser destruídas, né? Então, esse sigilo tem essa característica de determinar que a polícia, o Ministério Público, possa correr atrás dessas provas para que elas não sejam destruídas, né? A razão de ser do sigilo é essa. Existem críticas, né, a esse sigilo, dizendo que nós vivemos num estado em que a publicidade é a regra, né? Mas, no fim das contas, a gente percebe que, vez ou outra, esse sigilo é cumprido, né? Enfim, o que eu posso te dizer é o seguinte: o que está na lei é isso, que o sigilo deve prevalecer até o oferecimento da denúncia. Mas não tem sido isso que tem acontecido, né? Ok, Gilberto, eu agradeço a sua presença aqui hoje, nos esclarecendo, né, o que é esse acordo, a delação premiada, porque a maioria das pessoas na escuta, né, Sim. Vê falando, né, mas não sabe o que é, não é? Sim, verdade? Exato. Eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade e me coloco à disposição, tá?